que nós não temos esse sistema, não é, de auxílios para idosos? Nós não temos esse sistema de orfanato para os órfãos, porque nas nossas famílias, de acordo com a nossa cosmovisão, não existe órfão. Não existe órfão porque o sistema da nossa espiritualidade, tu pode gerar um filho, mas ele é filho de todas nós aqui presentes, de acordo com a nossa cosmovisão. É por isso que na nossa cosmovisão, na nossa espiritualidade, não existe irmã da mãe tia. Existe irmã da mãe grande, mãe pequena, até mãe caçula. Quer dizer que tia, na família materna do filho africano, não é? Não existe. Que quer dizer que o africano, ele não conhece esse termo órfão. Porque tu pode gerar um filho, mas isso não impede você de adoecer, não impede você de morrer. Quer dizer, eu não posso morrer porque eu tenho que viver para criar o meu filho. Não, em África você pode morrer à vontade, porque já tem quem vai criar o teu filho. Quem vai educar o teu filho, vai transformar o teu filho num homem de bem, que é a comunidade. Porque aqui, não vou falar ainda da África, mas para nós, aqui os angolanos, mais tradicional angolano, não é? O filho é uma herança. Ou seja, se tu morreu, tu deixaste o teu filho como uma herança para mim. Então, essa é a base, essa é que é a nossa espiritualidade. Nós não aprendemos a viver assim, a ser assim, através da religião. Mas nós já temos uma base. Por isso é que o tema é como digamos, é uma questão colocada. Como vivenciar a espiritualidade africana. Logo, como vivenciar a espiritualidade africana é observar a nossa identidade cultural. Porque na nossa identidade cultural, lá já estão os padrões estratificados da maneira como nós devemos viver. Porque essa é a maneira que nos faz feliz. Porque essa nossa maneira de viver que nos faz feliz retira o pobre, ou seja, não produz pobre, não produz órfão e não produz, digamos, idosos desfavorecidos. Por que não produz idoso desfavorecido? Porque eu, que sou a tua mãe, não é? Ou a tua filha, eu posso morrer à vontade. Só que em África, o facto de você ter me gerado não significa que és tu o meu único pai. Ou seja, eu estou a dizer assim, não significa que és tu o meu único filho. Ou seja, eu tenho o filho que eu gerei, mas o filho que eu gerei não é o meu único filho, não é? Eu também tenho o filho da minha irmã, eu também tenho o filho na minha comunidade, que mesmo quando chegar à idade em que eu tiver na idade que é a terceira idade, que é a fase, não é que, pronto, vou usar o termo, né, a fase da velhice, mesmo que eu não tiver filhos, que eu mesma gerei, mas os filhos que existem na comunidade, os filhos que existem na família, os filhos têm o dever e a obrigação, segundo a nossa cosmovisão, segundo o nosso padrão de família, de cuidar da minha velhice. É assim que nós somos. Se tu dizes que és um angolano, quer dizer, hoje estamos aqui a particularizar, não é? Mas se tu dizes que és um angolano, o angolano é assim. O angolano, mãe dele, não é só a mãe dele que lhe nasceu, mas a mãe dele é um conjunto de mulheres
ou que fazem parte da mesma linha sanguínea, ou que fazem parte do mesmo sistema comunitário, não é? É que são a mãe. Assim como também os filhos. Então, ali está a base da nossa espiritualidade. E também a espiritualidade para nós, aqui os angolanos, é autêntico. Quer dizer, é uma autonomia. Por exemplo, nas comunidades angolanas, não é? Nas comunidades angolanas não existe, digamos, assim, guerra territorial, não é? Tipo, esse aqui é meu terreno, daqui até aqui você não passa. Não. O exemplo disso é prático. Vamos mesmo aqui nos nossos matos. Agora, um jovem nessa idade, um jovem, depois de passar no ofico ou no quenje, que nós chamamos na circuncisão, depois de lhe ser dado à esposa, não é? Vai lhe ser dado, não é, a terra primeiro, para ele edificar a sua residência. E a sua residência é edificada pela comunidade, ou seja, os jovens da comunidade, amando dos mais velhos, vão edificar a residência desse jovem. E a ele lhe será dado a terra para ele trabalhar, não é, como agricultor ou camponês, e a profissão, como pescador, caçador e outras profissões dentro da comunidade. Esse somos nós ainda, não estou ainda a tocar em outras comunidades, mas esse somos nós os angolanos. Nós, no ponto de vista espiritual, somos assim. E esse é o nosso modo, a nossa maneira de ser, de estar, dentro daquilo que é a nossa cosmovisão. E a nossa espiritualidade, porque falando da espiritualidade, a espiritualidade não é algo, não é uma ameaça, tipo, se você não rezar um Deus, vai vir no inferno. Se você não ir na igreja, vai vir no inferno. Se você não fazer isso, vai vir no inferno. Não. Dentro da nossa espiritualidade, não é? Nós temos um padrão único. Os mais velhos na nossa comunidade, os anciões, que nós chamamos os séculos, né? Os sobas, os séculos, podemos traduzir assim, né? Os anciões, os sábios, não é? Da comunidade, são esses que dão a orientação de como você deve, não é? Se instalar numa sociedade. Igual como, por exemplo, a nossa sociedade. Então, falando de como vivenciar a espiritualidade africana, não é? Alguns legados deixados pelos nossos ancestrais, posso até dizendo assim, algumas fotografias deixadas pelos nossos ancestrais, não é? Nós podemos ir observar ali nos nossos matos, naqueles que nós falamos que não sabem ler, que não sabem escrever, que não calçam sapato, as nossas mamães que vão à lavra, não é? Nos nossos soba, podemos ir lá para ir fazer o estudo daquela sociedade. Nós vamos encontrar que ali, de acordo o sistema de vivência tradicional daquela sociedade, representa aquilo que nós somos de facto do ponto de vista espiritual, porque a tua espiritualidade, enquanto mútuo, né? Vamos assim dizer, enquanto pessoa, não é? Começa dentro da comunidade e começa dentro da família. E nesse contexto, faz-me lembrar de um mestre asiático, pode ser o Mahatma Gandhi, dizia assim: não pode existir uma sociedade sem que primeiro exista a família. Ou seja, não podemos falar de uma sociedade e sem falar da família. Que significa que se tivermos que falar de espiritualidade, nós temos que falar da família. Sem família, não há espiritualidade.
E sem a espiritualidade não há a família. E os nossos ancestrais deixaram isso como legado, legados que ainda hoje temos esses vestígios. E sendo assim também me faz lembrar, não é, do último imperador, não é, da Etiópia. Penso que a maioria de nós aqui conhecemos, que é a Majestade Imperial Haile Selassie, o último imperador da Etiópia. Não é? Em um dos seus discursos, ele diz, não é, que a forma como ele entendeu sobre a espiritualidade, segundo o seu entender, dizia ele que a espiritualidade não é filosofia, também não é religião, mas é um modo de vida natural que conecta o ser humano com a natureza e o Criador. É identidade. Ou seja, a tua forma de ser, do teu povo ou da tua família, essa identidade é que é chamado da tua espiritualidade. Quer dizer que nós, os angolanos, a nossa forma original de ser é que é identificado como a nossa espiritualidade. Então, para terminar, vou finalizar dizendo que, se nós queremos vivenciar, não é, a espiritualidade africana, estou generalizando, não é? A espiritualidade africana, devemos primeiro trabalhar a família, porque a família é a base. Todos nós, principalmente nós as mulheres africanas, devemos primeiro nos tornar mãe. Cada uma das mulheres africanas em África deve resgatar em si o espírito maternal dentro de si. O espírito maternal não deve basear-se apenas no contexto de que eu estou gestada, gerei um filho e esse é meu filho. Mas deve resgatar o espírito de que todas as crianças dentro da minha comunidade familiar são os meus filhos. E todos nós somos mãe. Devemos lutar para destruir o chip colocado na nossa mentalidade de que esta criança é órfã. Porque esse termo não existe. Não é órfã porque você existe. Ela só não é órfã se você não existe. A partir do momento em que você existe, essa criança não é órfã. E nos nossos óbitos, nós devemos parar de termos o conceito sentimental dos ocidentes, de sentir pena de uma criança. Coitado, ai, mãe dele morreu, não tem mãe, ele vai crescer como não? Ele não é um coitado. A mãe dele não morreu porque você existe. Ele não perdeu nada através da morte de uma das mães, porque você é mãe e você existe, a família está ali. Então, nunca uma criança em África deve ser tratada como órfã, porque esse tipo de pensamento, esse tipo de energia é que nos faz hoje nós vivenciarmos problemas que não fazem parte da nossa cultura. Ai, esse velho não tem filho, ele não gerou filho, esse idoso vai viver como... Não, ele tem filho, porque você existe. Então, nós devemos resgatar esses sentimentos que antes era nosso e através dos conflitos que passamos, não é? Nos foi retirado esse sentimento. Porque a espiritualidade é isso, espiritualidade é sentimento. Espiritualidade é o que você sente na pele, que você sente na mente, que você sente no tato. Aquilo que você produz, é isso que é espiritualidade. O que nós temos que produzir é o sentimento de que nada é meu, nada é teu,
mas tudo é nosso. O filho não é meu, não é teu, mas é nosso. A mãe não é meu, não é teu, mas é nosso. Esse é o sentimento que nós devemos resgatar a partir da base, a partir da família. Porque se nós conseguirmos resgatar isso, vindo de nós iremos eliminar muitos conflitos sociais que hoje nós conseguimos assistir. Crianças na rua, idosos na rua, jovens na rua, doentes mentais na rua, não é? Então, tudo isso nós podemos eliminar esses conflitos se nós cultivarmos o sentimento de que nada é meu, nada é teu, tudo é nosso. Então, eu